Olá, bem-vindos novamente à nossa aula de NR10. Nosso curso é de NR10. Nós estamos aqui para nos aprofundar em eletricidade, na questão de segurança, seccionamento automático da alimentação, dando prosseguimento às medidas de controle de risco elétrico. Então, agora nós vamos falar de um assunto muito importante e muito prático. Tem tudo a ver com a gente, com os riscos elétricos, com a nossa família, com os nossos amigos, com segurança e com NR12, inclusive, que é segurança em equipamentos. Então, mas principalmente NR10, não estamos fugindo nada do título, nada da nossa ementa e vamos seguir em frente aí. Vai ser muito interessante. Eu tenho certeza que você vai aproveitar essas aulas. E vamos lá. Então aqui, na primeira foto aqui, a gente pode perceber a mãozinha de uma criança aí, um queridinho que foi acidentalmente queimado após tentar colocar a mão num carregador de celular numa tomada. Então deu um arquinho ali, porque o carregador de celular tem componentes indutivos e acabou queimando a mãozinha dessa criança. Então eles andam por tudo na nossa casa, eles mexem em tudo e as crianças enchem a nossa casa de alegria, porém temos que ter dispositivos para garantir a segurança deles, nossa, da nossa família, não só na nossa casa, mas no ambiente de trabalho, na indústria, no canteiro de obras, onde a gente já falou aí, podemos estar trabalhando em algum outro lugar, mas temos que garantir a nossa segurança e de quem nos rodeia. Então, vamos para a próxima. Esse outro aí, olha a cara desse malandrinho aí, menininho esperto, tá ali com uma tomada ali de vários pinos, nem sei do que é, mas eles mexem em tudo e fazem o que nessa nossa era aí de jovens que são multicelular, eles são antenados, conectados, mas eles podem acabar conectando dispositivos que não devem em lugares que não podem. Então, vamos ver aqui mais um. E aqui a gente vê, ó, veja só, essa família aqui, né, essa menininha com a mãe. Então, veja só, eles estão num equipamento, esse equipamento pode apresentar uma fuga e eles estão aterrados aqui, ó, a menina está com baixa resistência de conexão ao terra, a mamãe também está sentada no solo aqui, né, então ela está com possibilidade de que possa haver uma fuga de corrente elétrica e percorra o corpo não só da criança, como também o corpo da mãe. Então veja, o que podemos fazer para melhorar essa condição de perigo, essa condição de insegurança. Então é isso que a gente vai ver, com dispositivos, o que a NR10 fala, o que a norma fala, né? Sobre que dispositivos a gente pode ajudar em segurança da nossa família e proteção, não só da nossa família, mas também no nosso ambiente de trabalho, na indústria, o que a gente pode saber e fazer. Então, seccionamento automático da alimentação, no sistema de proteção contra choques elétricos, contatos indiretos, mas a gente também vai falar dos contatos diretos. Se você não lembra, a gente vai relembrar o que é contato direto e o que é contato indireto. Então, a proteção por seccionamento automático, ninguém precisa ir lá e desligar, ele vai ter que desligar sozinho a alimentação. As massas devem ser ligadas a condutores de proteção, que a gente já viu, né? Aterramento, aquela barra de equipotencialização, compondo uma rede de aterramento, e um dispositivo de proteção deve seccionar automaticamente a alimentação do circuito por ele protegido, sempre que uma falha, né, uma falha entre a parte viva e a massa, ou seja, encostar a parte viva, os condutores, as fases na massa, der origem a uma tensão de contato perigosa.
Então pode ser que aconteça algum acidente e a norma fala que a gente deve de ter um sistema de proteção que faça o seccionamento automático. E vamos entender aonde que a gente quer chegar com isso aí. Então tá aqui, ó, o nosso transformador, secundário do transformador, ó. Secundário, vou apontar aqui que vai ser melhor, ó. Opa. Apontador laser, ó, o secundário do nosso transformador, que o centro dele, das 3 fases, é o neutro, e o neutro está aterrado. Então, se eu peguei uma fase aqui, eu tenho um dispositivo de proteção, e está ligado aí a um motor, claro, as 3 fases, um motor trifásico, deve ter as 3 fases, mas a gente está separando aqui em especial uma das fases, e ela teve um contato aqui em um determinado ponto com a Terra, ela está tendo uma corrente de fuga. Então, eu posso ter em algum lugar aqui uma tensão nesse equipamento, ela é uma tensão de toque, né? E eu posso, em qualquer lugar dela, ter uma diferença de potencial. E eu tenho aqui um dispositivo que deve perceber essa corrente, que não é a corrente do motor, mas é uma corrente de fuga, e ele deve desligar automaticamente essa carga. Então, é para isso, é nessa aula aí que a gente vai falar sobre como ele deve ser, como deve proteger, como deve funcionar, e aqui, principalmente, o tempo em que ele deve desligar, porque não adianta passar uma corrente, por mínima que seja, no meu corpo e ele demorar para desligar, ou ele levar muito tempo para perceber. Então essa percepção aqui pela norma, o tempo máximo admissível de seccionamento é dado em função da tensão fase terra, ou seja, a tensão de fase, porque a tensão de linha é a tensão entre 2 fases, então a tensão de fase em esquemas de ligação de aterramento TN. Lembra das aulas passadas? Terra neutro, não é o impedância terra, o IT, e nem o terra-terra, que é o TT, é o terra neutro, sendo também classificado em função da seletividade. O que é seletividade, professor? A gente já vai ver aqui embaixo. Ó, conforme discriminado na tabela a seguir. Situação de seletividade quer dizer que em áreas internas, onde eu não tenho chuva, umidade, poeira, ele deve desligar quando eu tenho tensão de fase, ou seja, a nossa tensão aqui no Paraná é 127 na fase e 220 entre 2 fases. Então, quando eu tenho tensão de fase, no caso no Paraná aqui, é 0,8 segundos nas áreas internas. Ele tem que demorar menos do que 1 segundo para desligar quando ele perceber uma corrente de falta em uma pessoa, em uma criança ou em uma máquina, em um circuito. Então isso aqui para tensão de fase. Agora, na indústria aqui no Paraná é 220 a tensão de fase, porque entre uma fase e o neutro eu tenho 220. Então a minha tensão de fase na indústria é 220. E lá na indústria eu devo desligar numa área interna em torno de 0,4, menos de meio segundo. A velocidade dele tem que ser muito rápida e para que ele faça esse desligamento para que tenha segurança. Na situação de área externa, por exemplo, para a tensão aí de residência aqui no Paraná, que a tensão de fase é 127, na situação de área externa, onde eu posso ter água, grama, terra, então eu vou ter uma situação mais perigosa, ele tem que desligar em muito menos tempo, 0,35 do segundo, aqui está em segundo a unidade do tempo. E em 220, a tensão de fase em 220, eu tenho que ligar ele em menos de 0,2 do segundo, 200 milissegundos. Agora vamos ver aí para lugares na indústria, aí, lugares em que eu tenha, na indústria, em Santa Catarina, aí, em torno de 380, ou algum lugar aí perto de 400 volts. Aí.
eu vou ter que desligar em área interna em 0,2 segundos e na área externa, muito mais rápido, em 50 milissegundos aqui, o meu circuito vai ter que funcionar. Então aí está a tabela de tempos, né, para que a gente perceba a importância e que eu tenho que ter qualidade no meu equipamento que eu compro, ele tem que estar sobre testes, órgãos que fazem os testes como Inmetro devem classificar ele, atestar ele como seguro para que ele possa fazer o desligamento o mais rápido possível do nosso circuito. Aqui, uma revisãozinha aqui só para a gente lembrar o que é o contato direto e o contato indireto. Então, o contato direto é quando eu coloco diretamente a minha mão num condutor que ele está energizado, numa fase. Ó. Quando eu coloco a minha mão diretamente na fase, a corrente elétrica percorre por mim, porque eu estou aqui com o meu pé aterrado ou com baixa resistência de isolação, e ela volta aqui para o circuito percorrendo um caminho. Então essa aí é a tensão de contato direto, quando tem um contato acidental, mas ele foi, digamos assim, sem eu querer. Agora, o contato indireto, através do contato, a pessoa com a parte metálica, a carcaça de uma máquina, e ela, por um azar, ela está energizada, ou ela, por um defeito, está energizada. Então, quando eu toco em uma máquina, ela pode causar essa corrente por mim. E isso é muito fácil de acontecer. Eu posso dizer para você que várias máquinas, se você colocar o multímetro na carcaça dela, quando ela não está aterrada corretamente, quando ela não tem dispositivos de proteção, ela vai apresentar pelo menos uma tensão aí de uns 30, 40 volts. Porque por causa da umidade, por causa da poeira, e se ela não estiver devidamente aterrada para que essa corrente elétrica ela vá para o terra e percorra um caminho mais curto, ela vai acabar ficando na carcaça, e nós que vamos provavelmente trabalhar lá, podemos ter essa infelicidade da corrente elétrica passar por nós, causando até morte, uma lesão ou morte. Então, contato direto é quando eu coloco o dedo no circuito energizado, no condutor energizado, e contato indireto é quando a carcaça de uma máquina está energizada e eu, ao tocar, percebo uma tensão de toque ali nesse equipamento. Então, recapitulamos, né? Por quê? Agora aqui, mais a tensão de toque que a gente falou agora há pouco, né? Um dispositivo de proteção deve seccionar automaticamente a alimentação do circuito ou equipamento protegido contra contatos indiretos, ou seja, aqueles contatos acidentais. Sempre que uma falta entre a parte viva e a massa do circuito ou equipamento considerado der origem a uma tensão de contato superior a um valor especificado. Veja bem aqui, ó, para a corrente alternada, na situação 1, que é dentro, áreas internas, eu posso ter para a corrente alternada até 50 volts. Aqui, ó, esse aqui ele é a partir dessa tensão que o dispositivo deve seccionar, que ele deve abrir. Se eu tiver mais do que 50 volts, é uma tensão perigosa para o nosso corpo humano. E aqui na situação 2, em área externa, para a corrente alternada, ele fala que acima de 15 Hz, que é a nossa, 60 Hz, né? Então ele pode, nessa situação aqui, o valor máximo de tensão é 25 volts. Para tensão contínua, que é o caso aí que a gente já falou dos veículos elétricos e da produção de energia fotovoltaica, né, que é a tensão contínua, a minha tensão os valores máximos da tensão de contato serão 120 volts para ambientes internos e para a área externa, onde normalmente estão as células fotovoltaicas e os carros elétricos, porque eles trafegam em área externa. A tensão máxima que pode ter na carcaça do equipamento é em torno de 60 volts. Perdão, tensão em volts, né? O professor errou. Não, então vamos lá. Então, recapitulando, a tensão máxima que eu posso ter aqui em tensão contínua, para equipamentos de tensão contínua, que são as células fotovoltaicas ou as baterias automotivas de carros elétricos,
é a tensão na carcaça, a fuga máxima, a tensão de contato, não deve ser superior a 60 volts. Próximo, seccionamento automático da alimentação, dispositivo de proteção DR. Vamos deixar para a próxima aula, porque esse assunto ele é o mais importante e ele é extenso, então vamos fazer essa aula um pouquinho mais curta, vamos sair para o recreio e a gente já volta, espero que você volte logo. Vamos lá, vamos continuar, não deixe de assistir a próxima aula o mais rápido possível, para que você fique com o link desta aula anterior para a próxima aula. Até daqui a pouco!